Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos começando aqui de novo mais um programa da série True Speak. Hoje, ao contrário dos outros programas, eu não vou começar com a leitura do editorial do Diário do Comércio, porque eu não o escrevi ainda. Vou escrever depois do programa. Mas o assunto da semana, me parece que o assunto da semana, pelo menos aí no Brasil, me parece que esta denúncia, entre aspas, da Folha de São Paulo, que saiu agora no dia 14, de que o governo dos Estados Unidos, sabendo dos casos de tortura no Brasil durante o governo Geisel, se absteve de usar um dispositivo de lei, quer dizer, artigo 32 da Lei de Assistência ao Estrangeiro, que permitia ao governo cortar créditos comerciais para países acusados de violações aos direitos humanos. Isso de fato aconteceu, quer dizer, o embaixador, sabendo do que estava acontecendo aqui, recomendou ao governo Nixon que não interviesse no assunto. E a Folha apresenta isso como se fosse vamos dizer, uma grande denúncia, quer dizer, um grande crime de omissão praticado pelos Estados Unidos, que podendo parar com esses abusos contra os direitos humanos, nada fez. A Folha explica isso, dizendo que os Estados Unidos tinham interesse comercial em vender armas ao Brasil. Então, é o seguinte, quer dizer que por dinheiro, eles deixaram que aqueles coitadinhos daqueles terroristas presos continuassem sofrendo horrores na cadeia. De que entre 1974, quer dizer, o começo do governo Geisel, e a posse do Jimmy Carter, que foi salvo engano, foi 75, foram mortos ou desaparecidos, considerados mortos ou desaparecidos, pelo menos 89 militantes de esquerda no Brasil. Então, o governo americano, por ter interesse comercial em vender armas, achou melhor não interferir. Então, olha, tudo o que sai na Folha a respeito deste período da nossa história, tudo é mentira. Ou é mentira substantiva, quer dizer, alteração direta dos fatos, ou é mentira qualitativa, quer dizer, você pega fatos verdadeiros e os coloca numa perspectiva totalmente falsa, mudando a sua posição no conjunto, mudando o seu valor, mudando a perspectiva, mudando as proporções, etc. É exatamente o caso do que está acontecendo aqui. O memorando do embaixador ao presidente Nixon, recomendando que não interviesse, de fato existe, tá certo? E esses casos desses 89 militantes também parece que sucederam. Não que eles tenham sido realmente assassinados pelo governo, mas pelo menos na época se denunciou que era. Isso de fato acontecia, isso de fato chegou ao conhecimento da embaixada americana. Agora vamos à parte que a Folha esconde. Né? Em 1974, o prestígio do governo americano em Brasília estava chegando ao seu ponto mais baixo. O general Geisel havia nomeado como ministro das Relações Exteriores o Azeredo da Silveira, que é um esquerdista notório, e que superlotou o Itamaraty com os chamados barbudinhos. Os colegas chamavam de barbudinhos numa alusão às barbas cubanas, porque estavam empreendendo a cubanização das nossas relações exteriores. O general Geisel estava numa aproximação diplomática veloz com a China. Ele havia dado preferência à Alemanha para a construção daquela malfadada usina nuclear de Angra dos Reis e, sobretudo, foi o sujeito que deu ajuda financeira e militar para Cuba invadir Angola e matar 15 mil angolanos. Note bem que esta ajuda a Cuba para a invasão de Angola foi o ato mais hostil aos Estados Unidos já praticado por algum presidente brasileiro. Quer dizer, comparado com isso, toda aquela conversa mole nacionalista e anti-americana do Jânio Quadros e do João Goulart são apenas puns diplomáticos, não é nada mais. O único jeito que fez alguma coisa efetiva contra os Estados Unidos foi o Geisel. Quer dizer, então seria o caso de perguntar, nesta altura, que prestígio, que poder tinha o governo de Washington perante o governo brasileiro? Nada, absolutamente nada. As relações estavam por um fio. Tá certo? E
por que a venda de armas nessa altura para o exército brasileiro era tão importante? Não vem me dizer que era por importância comercial, que os americanos estavam interessados em dinheiro, porque absolutamente, se você tiver ideia do que é a indústria de armas aqui, você achar que a venda de armas para o Brasil tinha algum peso comercial nisso é absolutamente ridículo. Quer dizer, as nossas compras de material bélico para a escala americana eram absolutamente irrisórias. Elas eram importantes porque eram o último ponto de contato entre, nas relações entre Estados Unidos e Brasil. Eles precisavam manter aquilo de qualquer maneira, porque se não fosse isso, eles perderiam o contato que tinham com os milicos brasileiros. E daí, a relação entre Brasil e Estados Unidos ia para as cocuias. Então, primeiro, o governo americano não tinha nenhum poder de pressão sobre o Brasil àquela altura. Se ameaçasse, não digo nem cortar crédito comercial, mas se ameaçasse de cortar crédito comercial, acabava as relações do Brasil e Estados Unidos do dia para a noite. Então, o que os Estados Unidos podia fazer àquela altura? Absolutamente nada. E, de fato, qualquer embaixador, vamos dizer, com QI superior a 12, recomendaria ao seu governo exatamente isso. Não interfira porque nós não temos retaguarda, nós não estamos com essa bola toda, né? Agora, a Folha omite tudo isso. Agora, o mais bonito é que dentro da mesma notícia, a Folha dá os números das chamadas vítimas da ditadura naquele período, e depois, primeiro que dá um número total, 376, né, e dando como fonte entidades de direitos humanos e entidades religiosas, e em seguida fala das vítimas do terrorismo, quer dizer, pessoas que foram mortas por estes mesmos indivíduos, mas dá como fonte os críticos os críticos da esquerda. Quer dizer que os números totais os números dos vítimas da ditadura se vêm de fonte ideologicamente neutra, tá certo? Mas os números do outro lado já vêm com rótulo ideológico. Isso na Folha é sistemático, tá certo? Ela não diz, a esquerda diz que morreram tanto e a direita diz tanto. Não, nunca é assim. É que as entidades tais e quais, a Igreja Católica, a comissão da puta que eu pariu, etc, tudo isso diz tanto. E a direita diz que morreram tanto. Ora, pô, isso é jornalismo, isso é fraude, né? Também o curioso é que quando ele menciona as mortes de prisioneiros, dá a impressão assim, que todos os guerrilheiros morreram na prisão. Quer dizer, foram todos vítimas eram jovens idealistas combatendo o governo de peito aberto e o governo matando os caras escondidos nos porões, né? Quando, na verdade, os terroristas também mataram prisioneiros. Ora, meu Deus do céu, agora não me ocorre, por exemplo, o famoso caso do tenente Alberto Mendes Júnior, que era um prisioneiro que foi morto a coronhadas pelo Carlos Lamarca. E houve outros casos também de gente que eles assassinaram, prisioneiros que eles assassinaram, inclusive militantes deles que eles consideraram traidores, e que torturaram e executaram os caras. Quer dizer, mas fica sempre esta coisa. Uns eram guerrilheiros que combatiam de peito aberto, e outros eram torturadores, torcionários que matavam gente escondida nos porões. Quer dizer, esta imagem vai se impregnando na mente do povo até que a pessoa acredita que foi assim mesmo, né? É incrível. Agora, o fato de que, enquanto isso, o governo Geisel estivesse ajudando Cuba a matar os africanos, tá certo? Com a cumplicidade de toda essa gente, com o aplauso da esquerda internacional, não, isso aí, matar 15 mil angolanos pode. O que não pode é matar 376 terroristas brasileiros. Isso é um escândalo, né? Outra coisa que também não se deve esquecer é que este número de 376 é altamente duvidoso. 376 vítimas da ditadura é altamente duvidoso. Por quê? Porque para produzir esse número, existem organizações bilionárias fuçando e forçando dia e noite. Ao passo que as vítimas do terrorismo, só quem está tentando contar é o pessoal lá do Ternuma, que não tem onde cair morto, que são apenas alguns oficiais da reserva que com o seu próprio dinheiro mantém aquele site. Quer dizer, a concorrência aí é desleal. Se você fuçar direitinho, você vai acabar achando muito mais vítimas do terrorismo. Por outro lado,
também qual é a importância, a medida total desses acontecimentos. Você vê que 376 mortos em 20 anos de combate, num país de dimensões continentais, é quase nada. O Fidel Castro matava 376 pessoas a cada 2 meses nas prisões dele. E ninguém falava nada. E matava com a ajuda desses mesmos caras. Quer dizer, também aí eu tô negócio, matar 100 mil cubanos pode, não é problema nenhum. Agora, matar 376 desses vagabundos da esquerda, isso é um crime inominável. Então, o fato é o seguinte, é que as proporções dos acontecimentos são totalmente falseadas. E isso é o procedimento sistemático da Folha. Porque você sabe que este seu Otávio Frias, né, ele quer o socialismo para todo mundo e o capitalismo só para ele. Né? Ele acha que vai ter, assim, o Brasil inteiro vai ser comunista, e ali na rua Alameda Barão de Limeiro vai reinar o capitalismo e ele vai continuar enchendo o cu de dinheiro. Né? Quer dizer, quero ver como é que ele vai fazer isso. Muito bem. Agora, para vocês não pensarem que é só no Brasil que está essa merda, né, aqui nos Estados Unidos estão acontecendo duas coisas de uma gravidade fora do comum. A primeira é o seguinte, aqui a grande força dos conservadores são essas entidades de base que comentam o que está acontecendo, comentam a discussão no Senado, na Câmara dos Deputados e distribuem apelos a que os eleitores interfiram por meio de cartas, ou telegramas, ou e-mails para os seus representantes no Senado e na Câmara. Isso é uma das grandes forças da democracia americana, né? Porque aqui o eleitor participa mesmo, e o senador, o deputado tem que prestar satisfação direta aos seus eleitores. Muito bem. O Partido Democrata jamais conseguiu organizar ter uma rede de organizações desse tipo que funcionasse. E enquanto os democratas, a esquerda, domina a grande mídia, os conservadores então pegam eles têm uma grande força em duas áreas, no rádio, tá certo? Que é ouvido pela maior parte da população, e nessas organizações que eles chamam grassroots, né? Grassroots é a raiz da grama, né? Quer dizer, organização de base, organização popular. Muito bem, agora tão logo essa dona Nancy Pelosi assumiu aí a presidência da Câmara, ela está com um projeto que todas as organizações de lobby tenham que cumprir certas condições, entre as quais tem que apresentar com antecedência para o Senado e a Câmara todas as campanhas que vão promover, com 15 dias de antecedência. Né? E tem que fazer isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Muito bem, para as organizações que são verdadeiramente de lobby, que representam empresas, etc., e interesses financeiros, isso é fácil. Mas para essas organizações de base, grassroots, isso aí é o total estrangulamento econômico, eles não têm a menor condição de cumprir isso. Então essa lei foi calculada, vamos dizer, vamos supor, se você está fazendo lá um lobby em favor da General Motors, tá certo? Você tem que cumprir isso, mais isso, mais isso, mais isso. General Motors te dá o dinheiro e você cumpre. Agora, organizações que têm até 500 membros, né, vão ter que cumprir as mesmas condições da General Motors. É claro que elas não vão aguentar. Então, a lei foi calculada para estrangular essas organizações, vamos dizer, das quais que são os instrumentos que a população mais modesta tem para pressionar os seus representantes. Então o pessoal está apavorado, tem que reagir para que isso não aconteça, porque se acontecer, então significa o seguinte: o principal, vamos dizer, meio de defesa das posições conservadoras vai ser amputado do dia para a noite. O segundo meio, que é o rádio, também está ameaçado, porque apareceu uma tal de campanha pela reforma da mídia, né? Campanha bilionária pela reforma da mídia, dizendo que a mídia tem que ser democratizada, que ela não pode ficar na mão das empresas privadas, tá certo? Porque elas são elitistas, você tem que dar direito à voz e voto aos pequeninhos. Agora, como se os pequeninhos já não tivessem direito à voz e voto através dessas grassroots organizations que eles não querem acabar. Então, a ideia é o seguinte, é criar aqui a rádio estatal, botar dinheiro do governo, tá certo? Para montar rádios ou comprar horários e
usar o próprio dinheiro do governo para quebrar o quê? A hegemonia conservadora no rádio. Aqui existem milhões de estações de rádio, cada cidade tem 2, 3. E esta aí também é um negócio tipo grassroots, quer dizer, são estações locais, e esta é a força do movimento conservador, porque essas rádios são ouvidas no país inteiro. E é justamente a atuação dessas rádios e dessas organizações de base que explica a vitória do Bush na última eleição, porque se fosse depender da grande mídia, então o John Kerry venceria, porque era 99% apoiando ele. Agora, esta reforma aparece já como uma coisa cínica, porque diz que é para democratizar os meios de comunicação e para dar chance aos pequenos, quando são justamente os pequenos que os camaradas estão amputando através desta campanha sobre as Grassroots Organizations. E pior que tudo isso vai ser feito com dinheiro, vamos dizer, das mesmas fundações bilionárias de sempre, Ford, Rockefeller, George Soros, etc., e com dinheiro do governo. Então você vai usar tudo isto para você, vamos dizer, destruir uma posição que os conservadores conseguiram construir ao longo de mais de 40 anos de esforço no rádio. E eu vejo essas coisas que essa Nancy Pelosi e esse senador Ted Kennedy estão fazendo, e eu tenho a impressão que aqui está se brasilianizando. Se os caras não tomar cuidado, isso aqui vai virar o Brasil, porque esse tipo de truque, digamos, 10 anos atrás, né, nos Estados Unidos, daria cadeia. Quem sugerisse essas coisas ia para cadeia. Agora já estão fazendo cinicamente e ninguém liga. Quer dizer, você usar o governo como instrumento para você controlar as estações de rádio e impedir que o seu adversário fale, tomar espaço do seu adversário. Pô, isso é coisa do PT, isso é coisa de brasileiro, não parece que é americano, mas essas coisas estão acontecendo aqui dia após dia e vem não crescendo. Quer dizer que se esse pessoal conservador continuar achando que os seus adversários democratas são os mesmos de sempre, que são todos tão patriotas quanto eles, e que se trata apenas de uma pequena divergência política, eles vão se ferrar, porque esse é um bando de traidores, um bando de camaradas perigosos, não é um gangster. Por falar em gangster, eu recebi aqui um e-mail muitíssimo interessante que conta a história, partes da história do Jim Jones. Não sei se vocês lembram, aquele sujeito que promoveu aquele suicídio em massa, né? Deixa eu ver se eu acho o e-mail aqui. Aqui é tanto papel cada semana que eu fico aqui até atrapalhado no meio desta coisa aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o e-mail do cidadão. Agora me sumiu aqui das mãos, aqui, desgraçado. Peraí, deixa eu pedir socorro aqui para alguém. Eu vou ver se você acha aqui um e-mail sobre isso. Ver se você acha um e-mail falando do Jim Jones. Enquanto eu procuro o negócio aqui do Jim Jones, eu falar de uma outra coisa. Em São Paulo, a minha amiga Meri Harakawa está aí distribuindo para todo mundo que pode uma documentação reunida pelo Rodrigo Pedroso a respeito da tal da Iniciativa das Religiões Unidas. O que é a Iniciativa das Religiões Unidas? É a religião biônica que está sendo criada pela ONU com a ajuda das fundações bilionárias neste mesmo momento, a respeito da qual foi escrito esse livro do Lee Penn, que se chama False Dawn, a Falsa Aurora, um livro absolutamente indispensável, feito somente na base de documentos. Tá certo? Quer dizer, toda a documentação da história dessa Iniciativa das Religiões Unidas, que pretende, num prazo brevíssimo, criar uma espécie de Vaticano supra-religioso, e coordenar todas as religiões do mundo de maneira a castrá-las, a neutralizá-las e torná-las, né, instrumentos da novo governo mundial. Então, o Rodrigo Pedroso, que também mandou o mesmo e-mail para essa minha amiga Meri Harakawa, com essa documentação sobre a Iniciativa das Religiões Unidas. E ela está
espalhando para quem ela pode, com uma advertência aqui. Ó, parabéns, Rodrigo e Meri, esse serviço que vocês estão prestando é de uma importância fora do comum. Continuem. Se precisar da minha ajuda para alguma coisa, me escreva e vamos divulgar isso aí. Eu pretendo, essa documentação toda que o Rodrigo reuniu, eu pretendo colocar no Mídia Sem Máscara, tão logo seja possível, para que as pessoas adquiram uma medida da gravidade do que está acontecendo. Recebo também aqui um outro e-mail, que eu creio que foi enviado pelo Antônio Donato, comentando um livro deste cientista Daniel Dennett. O livro se chama Breaking the Spell, Religion as a Natural Phenomenon, em que ele dá uma explicação naturalista, inteiramente absurda e boboca, evidentemente, para o surgimento das religiões. E esse seu Dennett deu recentemente uma entrevista dizendo que em 25 anos não haverá mais religiões, que as religiões terão sido substituídas por outra coisa. Então, evidentemente, ele oferece isso como uma previsão, mas na verdade não é uma previsão, isso aí é profecia autorrealizável, porque o Daniel Dennett está metido nesse negócio de Religiões Unidas e está trabalhando ativamente para que a ONU, né, consiga absorver todas as religiões e colocá-las a serviço da sua própria religião biônica. Então, ele diz, as religiões vão desaparecer e vão ser substituídas por alguma coisa de completamente diferente. Essa coisa completamente diferente é a iniciativa das Religiões Unidas, para a qual ele mesmo está trabalhando. Então, isso não é uma profecia, não é um diagnóstico, não é uma previsão. Isso aí é um anúncio, isso aí é propaganda. Esse vagabundo desse Daniel Dennett está fazendo e não tem nem mesmo a coragem de apresentar a propaganda como propaganda. Quer dizer, ele faz de conta que está apresentando um diagnóstico. Que está apresentando um diagnóstico, quando na realidade ele está forçando para que as coisas aconteçam no sentido que ele está fazendo. Veja, por trás dessas três coisas que eu mencionei, por trás da iniciativa das Religiões Unidas, por trás da campanha para a reforma da mídia, tá certo? E por trás dessa iniciativa de estrangular as organizações grassroots, imagine quem está. Está sempre, como sempre, o senhor Jorge Soros, tá certo? Esse sujeito é a fundo do dinheiro, mas não quer dizer que ele dê dinheiro para essas coisas. Ele, na verdade, do bolso dele, ele não gasta um tostão. Ele gasta um dinheiro para criar um sistema no qual ele toma dinheiro do governo e usa para o que ele quer. No fim, eu acho que ele até acaba levando mais dinheiro do que ele colocou lá. Para vocês terem ideia de quem é esse Jorge Soros, esse sujeito é um camarada que na Hungria, quando ele era adolescente, ele estava enriquecendo, ajudando o governo local, tá certo? Pró-nazista, a tirar propriedades dos judeus que eram mandados do campo de concentração. E ele ajudava os caras nisso e ele levava algum. Você viu que tipo de gente nós estamos lidando? Você é um bandido, é bandido mesmo da pior espécie. E agora ele é o grande financiador de todas essas iniciativas esquerdistas e globalistas por tudo quanto é lado. Aí no Brasil ele é um dos grandes apóstolos de duas coisas, o desarmamento civil e a campanha pela liberação das drogas, tá certo? Eu não sei também se ele está na campanha antitabagística, porque existe uma ligação direta entre o antitabagismo e a liberação das drogas. Onde você vê alguém lutando, onde a organização lutando pelo antitabagismo, estão ao mesmo tempo lutando pela descriminalização da cocaína e maconha. Então o que eles querem? Eles querem trocar o vício da humanidade, porque cigarro não serve para nada, cigarro não enlouquece ninguém, né? Eu nunca vi dizer que o sujeito, né, fumou um cigarro Hollywood, ficou louco e matou a mulher. Vocês já ouviram isso aí? Eu vi dizer que o sujeito tomou uma pinga, né? Ou xerococa, tomou um pico e ficou maluco e matou meia dúzia, às vezes entra na escola, fuzila todo mundo, tá? Agora dizer, não, ele fumou um cigarro Camel, ficou doidão, né, e saiu matando gente. Isso eu nunca ouvi falar. Mas, então, esse tipo de vício para a nova ordem mundial não serve. Você tem que ter um vício que o imbecilize, né? Também nunca ouvi dizer que o QI do sujeito baixou, porque fumou. Ao contrário, todo mundo sabe que a nicotina estimula e até favorece o cérebro. Quer dizer, o número de doentes de Alzheimer entre fumantes é nulo, tá certo? Então o cigarro está um pouco associado à atividade literária, científica, essa coisa toda. Todo pessoal criativo
você não encontra um que não seja fumante, né? Então isso aí não pode, tem que ter um negócio que imbecilize. Maconha, para cada baforada que você dá, seu QI já baixa 2 pontos. Tá aí o Fernando Gabeira, que não me deixa mentir. O Fernando Gabeira é até um bom sujeito, coitado, eu gosto dele, mas e cada vez que ele abre a boca sai besteira, né? E evidentemente o nosso ministro da Cultura, Gilberto Gil, e eu acho que esse nem precisa de maconha mais, porque já incorporou a maconha no seu ser, né? Ele já é um baseado ambulante, né? Ele não precisa mais. Ao contrário, se você chega perto dele, as emanações dele é a mesma coisa que você fumar um baseado, né? Então esse já esgotou o próprio QI, agora ele abaixa o QI da vizinhança, não só através da sua pessoa, como através das iniciativas do seu ministério, né? Cada vez que ele pega aquele violão e sai cantando sambinha, né, sai pelo menos meio ponto abaixo o QI de quem tá ali em volta. Então, é claro que existe um esforço mundial, vamos dizer, para viciar a humanidade. Isso aí está ligado diretamente a essas grandes estruturas de poder de esquerda. Nos anos 50, a KGB, a União Soviética, treinou uma infinidade de técnicos para que fossem aos países do terceiro mundo e se apossassem das redes de distribuição de drogas, quer dizer, se infiltrassem nas quadrilhas e as tomassem. Bom, passado meio século, você vê que esta operação foi um sucesso. Por quê? Porque toda essa rede de tráfico de droga hoje está ligada diretamente ao movimento da esquerda. O pouquinho que podia ser ou apolítico ou estar ligado ao outro lado, acabou de ser liquidado pela Operação Colômbia do seu Bill Clinton. A orientação da operação é a seguinte: ajudar o governo colombiano a combater o narcotráfico, contanto que não tocasse na guerrilha. Qual é o resultado disso? O resultado é que acabaram todos os cartéis, os grupos paramilitares são todos para as cucuias, e sobrou o quê? Sobrou as Farc, que agora são o dono do pedaço, são praticamente o controlador monopolístico do comércio de droga na América Latina, e que são a grande força armada e financeira por baixo deste Foro de São Paulo, que foi presidido pelo seu Lula durante 12 anos. Quer dizer que o Lula não sabia disso. Me diga uma coisa, alguém investigou da onde vem o dinheiro para reunir tantas pessoas? Nessa reunião do Foro de São Paulo, agora foram 250, mas teve outra que foi mais gente, são centenas de pessoas importantíssimas, às vezes chefe de Estado, que vão, mas esses constituem o quê? 5% dos convidados, o resto é uma arraia miúda, todo que vai fica lá no hotel 5 estrelas, né, durante vários dias, né? E quem paga essa brincadeira toda? Não precisa nem perguntar, é claro que quem paga é as Farc, tá certo? Não vão me dizer que foi aí o Partido Brizola, o PDT, tá certo, que não tem onde cair morto, que pagou essa brincadeira toda. É claro que não, pô, é claro que quem paga, quem tem dinheiro. Mas veja, no Brasil nunca apareceu um repórter investigativo, né, para perguntar para o seu Lula, quem pagou essas reuniões que o senhor fez lá? Não, ninguém faz nem a pergunta, não tem interesse, não quer saber, você tá entendendo? Não quer incomodar o Lula com pergunta de jeito nenhum. Né? Mas, logo, também, o próprio dinheiro das Farc vai se tornar desnecessário porque surgiu esta outra fonte que é o seu Hugo Chávez, né? No Hugo Chávez, o índice na Venezuela, o índice de pobreza cresceu 63% desde que esse cara chegou no poder. Mas, então o povo está pobre, mas o governo da Venezuela está muito rico, né? Usando o petróleo para criar confusão para tudo quanto é lado, e agora montando aí com esse seu Ahmadinejad, né? Venezuela e Irã de mãozinha dada, tá certo? Para criar um gigantesco movimento anti-americano, como se já não existisse movimento anti-americano e já não fosse gigantesco o suficiente. Mas o fato é que eles vão criar, um núcleo de resistência militar mesmo aos Estados Unidos. Quer dizer, esse pessoal está querendo guerra. É claro que Irã e a Venezuela, esses caras não aguentam nada. Quer dizer, se Israel entrar no Irã, acaba com o Irã em 5 minutos. Foi que nem a guerra dos 6 dias, tá entendendo? Esse pessoal muçulmano todos não são de nada no campo militar. Isso aí é que nem a famosa guarda republicana do Saddam Hussein, que todo mundo dizia que ia dar um baile nos americanos, tal, e em 15 dias acabou a guarda republicana. Em 15 dias os americanos estavam em Bagdá, tá certo? E aqueles
aqueles perigosíssimos soldados do Saddam Hussein, todos de joelho pedindo pinico. Esse iraniano vai ser a mesma coisa. Esse Ahmadinejad não resiste a uma cuspida. Tá certo? Mas eles são bons para fazer terrorismo, coisa escondida, então coisa suicida. Mas para a guerra mesmo, não são de nada. Então, e esse seu Hugo Chávez, eu te garanto que esse sujeito é um covardão. Se você pegar ele sozinho num quarto, tá certo? Ele vai fazer pipi nas calças. Tá certo? Como é covarde o próprio Fidel Castro. Né? Leiam o livro do Humberto Fontova, que conheceu muito bem o Fidel Castro. O livro chama Fidel Castro, o tirano preferido de Hollywood. Humberto Fontova é um jornalista que agora vive exilado aqui. E você vai ver que o Fidel Castro, na hora da encrenca, ele se escondia embaixo da mesa, embaixo da cama, desaparecia e deixava os amigos dele lá para morrer no lugar. E ainda mais covarde, e aliás burro, era o Che Guevara, entendeu? Che Guevara é um negro que você precisa ver a capacidade militar dele. Uma vez os americanos mandaram lá um barco com um gravador simulando metralhadora. E o exército cubano foi lá e cercou valentemente o barco e começou a atirar no barco. E o Che Guevara, que estava comandando a operação, conseguiu dar um tiro na sua própria mão. Quer dizer, um negro que se acerta a si mesmo num combate contra um inimigo inexistente, né? Dizem que o Fidel Castro mandou ele para a Bolívia para morrer. Olha, se mandou foi muito bem, porque um cara desse, qualquer governo tem que se livrar. Até o Fidel Castro não é burro o suficiente para manter um cara desse, né, num cargo importante. Então tem que mandar para a Bolívia mesmo, para a Bolívia, para a Zâmbia, para algum lugar, entendeu? Para ele morrer de picada de mosquito ou de alguma outra coisa. Mas esse seu Hugo Chávez, olha, eu conheço um pouco a psicologia humana e conheço esse negócio da fisionomia, sempre, e eu não acredito na valentia desse sujeito, não. Para mim isso aí é um covardão, entendeu? E na hora H vai pedir pinico. Mas por enquanto tá gostoso, né? Porque tem muito dinheiro, se sente respaldado, então começa com essas bravatas idiotas, né? No fim ele vai conseguir, é o mesmo que Hitler conseguiu, quer dizer, destruir o seu próprio país. Né? Destruir a Alemanha foi um pouco mais difícil, porque a Alemanha tinha mais dinheiro, tinha mais armas, mas a Venezuela, meu Deus do céu, se tiver um confronto armado mesmo, a Venezuela não segura isso 15 dias, porque primeiro porque tem uma oposição interna monstruosa. Metade do país é contra o Hugo Chávez e a outra metade que votou nele, bom, você votar no sujeito não quer dizer que você esteja disposto a morrer por ele, né? Mas, enquanto isso, aqui nos Estados Unidos, o pessoal está aderindo, né, a esta campanha mundial para denunciar Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos começando aqui de novo mais um programa da série Throat Speak. Hoje, ao contrário dos outros programas, eu não vou começar com a leitura do editorial do Diário do Comércio, porque eu não o escrevi ainda. Vou escrever depois do programa. Mas o assunto da semana, me parece que o assunto da semana, pelo menos aí no Brasil, me parece que esta denúncia, entre aspas, da Folha de São Paulo, que saiu agora no dia 14, de que o governo dos Estados Unidos, sabendo dos casos de tortura no Brasil durante o governo Geisel, se absteve de usar um dispositivo de lei, quer dizer, artigo 32 da Lei de Assistência ao Estrangeiro, que permitia ao governo cortar créditos comerciais para países acusados de violações aos direitos humanos. Isso de fato aconteceu, quer dizer, o embaixador, sabendo do que estava acontecendo aqui, recomendou ao governo Nixon que não interviesse no assunto. E a Folha apresenta isso como se fosse vamos dizer, uma grande denúncia, quer dizer, um grande crime de omissão praticado pelos Estados Unidos, que podendo parar com esses abusos contra os direitos humanos, nada fez. A Folha explica isso, dizendo que os Estados Unidos tinham interesse comercial em vender armas ao Brasil. Então, é o seguinte, quer dizer que por dinheiro, eles deixaram que aqueles coitadinhos daqueles terroristas presos continuassem sofrendo horrores na cadeia. De que entre 1974, quer dizer, o começo do governo Geisel e a posse do Jimmy Carter, que foi salvo engano, foi
75, foram mortos ou desaparecidos, considerados mortos ou desaparecidos, pelo menos 89 militantes de esquerda no Brasil. Então, o governo americano, por ter interesse comercial em vender armas, achou melhor não interferir. Então, olha, tudo o que sai na Folha a respeito deste período da nossa história, tudo é mentira. Ou é mentira substantiva, quer dizer, alteração direta dos fatos, ou é mentira qualitativa, quer dizer, você pega fatos verdadeiros e os coloca numa perspectiva totalmente falsa, mudando a sua posição no conjunto, mudando o seu valor, mudando a perspectiva, mudando as proporções, etc. É exatamente o caso do que está acontecendo aqui. O memorando do embaixador ao presidente Nixon, recomendando que não interviesse, de fato existe, tá certo? E esses casos desses 89 militantes também parece que sucederam. Não que eles tenham sido realmente assassinados pelo governo, mas pelo menos na época se denunciou que era. Isso de fato acontecia, isso de fato chegou ao conhecimento da embaixada americana. Agora vamos à parte que a Folha esconde. Né? Em 1974, o prestígio do governo americano em Brasília estava chegando ao seu ponto mais baixo. O general Geisel havia nomeado como ministro das Relações Exteriores o Azeredo da Silveira, que é um esquerdista notório, e que superlotou o Itamaraty com os chamados barbudinhos. Os colegas chamavam de barbudinhos numa alusão às barbas cubanas, porque estavam empreendendo a cubanização das nossas relações exteriores. O general Geisel estava numa aproximação diplomática veloz com a China. Ele havia dado preferência à Alemanha para a construção daquela malfadada usina nuclear de Angra dos Reis e, sobretudo, foi o sujeito que deu ajuda financeira e militar para Cuba invadir Angola e matar 15 mil angolanos. Note bem que esta ajuda a Cuba para a invasão de Angola foi o ato mais hostil aos Estados Unidos já praticado por algum presidente brasileiro. Quer dizer, comparado com isso, toda aquela conversa mole nacionalista e anti-americana do Jânio Quadros e do João Goulart são apenas puns diplomáticos, não é nada mais. O único jeito que fez alguma coisa efetiva contra os Estados Unidos foi o Geisel. Quer dizer, então seria o caso de perguntar, nesta altura, que prestígio, que poder tinha o governo de Washington perante o governo brasileiro? Nada, absolutamente nada. As relações estavam por um fio. Tá certo? E por que a venda de armas nessa altura para o exército brasileiro era tão importante? Não vem me dizer que era por importância comercial, que os americanos estavam interessados em dinheiro. Porque, absolutamente, se você tiver ideia do que é a indústria de armas aqui, você achar que a venda de armas para o Brasil tinha algum peso comercial nisso é absolutamente ridículo. Quer dizer, as nossas compras de material bélico para a escala americana eram absolutamente irrisórias. Elas eram importantes porque eram o último ponto de contato nas relações entre Estados Unidos e Brasil. Eles precisavam manter aquilo de qualquer maneira, porque se não fosse isso, eles perderiam o contato que tinham com os milicos brasileiros. E daí, a relação entre Brasil e Estados Unidos ia para as cocuias. Então, primeiro, o governo americano não tinha nenhum poder de pressão sobre o Brasil àquela altura. Se ameaçasse, não digo nem cortar crédito comercial, mas se ameaçasse de cortar crédito comercial, acabava as relações entre Brasil e Estados Unidos do dia para a noite. Então, o que os Estados Unidos podia fazer àquela altura? Absolutamente nada. E, de fato, qualquer embaixador, vamos dizer, com QI superior a 12, recomendaria ao seu governo exatamente isso, não interfira porque nós não temos retaguarda, nós não estamos com essa bola toda, né? Agora, a Folha omite tudo isso. Agora, o mais bonito é que dentro da mesma notícia, a Folha dá os números das chamadas vítimas da ditadura naquele período. E depois, primeiro que dá um número total, 376, né? E
dando como fonte entidades de direitos humanos e entidades religiosas, e em seguida fala das vítimas do terrorismo, quer dizer, pessoas que foram mortas por estes mesmos indivíduos, mas dá como fonte os críticos os críticos da esquerda. Quer dizer que os números totais os números dos vítimas da ditadura se vem de fonte ideologicamente neutra, tá certo? Mas os números do outro lado já vêm com rótulo ideológico. Isso na Folha é sistemático, tá certo? Ela não diz, a esquerda diz que morreram tanto e a direita diz tanto. Não, nunca é assim. É que as entidades tais e quais, a Igreja Católica, a Comissão da puta que eu pariu, etc, tudo isso diz tanto. E a direita diz que morreram tanto. Ora, pô, isso é jornalismo, isso é fraude, né? Também o curioso é que quando ele menciona as mortes de prisioneiros, dá a impressão assim, que todos os guerrilheiros morreram na prisão. Quer dizer, foram todos vítimas eram jovens idealistas combatendo o governo de peito aberto e o governo matando os caras escondidos nos porões, né? Quando, na verdade, os terroristas também mataram prisioneiros. Ora, meu Deus do céu, agora não me ocorre, por exemplo, o famoso caso do tenente Alberto Mendes Júnior, que era um prisioneiro que foi morto a coronhadas pelo Carlos Lamarca. E houve outros casos também de gente que eles assassinaram, prisioneiros que eles assassinaram, inclusive militantes deles que eles consideraram traidores, e que torturaram e executaram os caras. Quer dizer, mas fica sempre essa coisa. Uns eram guerrilheiros que combatiam de peito aberto, e outros eram torturadores, torcionários que matavam gente escondida nos porões. Quer dizer, essa imagem vai se impregnando na mente do povo até que a pessoa acredita que foi assim mesmo, né? É incrível. Agora, o fato de que, enquanto isso, o governo Geisel estivesse ajudando Cuba a matar os africanos, tá certo? Com a cumplicidade de toda essa gente, com o aplauso da esquerda internacional, não, isso aí, matar 15 mil angolanos pode. O que não pode é matar 376 terroristas brasileiros. Isso é um escândalo, né? Outra coisa que também não se deve esquecer é que este número de 376 é altamente duvidoso. 376 vítimas da ditadura é altamente duvidoso. Por quê? Porque para produzir esse número, existem organizações bilionárias fuçando e forçando dia e noite. Ao passo que as vítimas do terrorismo, só quem está tentando contar é o pessoal lá do Ternuma, que não tem onde cair morto, que são apenas alguns oficiais da reserva que com o seu próprio dinheiro mantém aquele site. Quer dizer, a concorrência aí é desleal. Se você fuçar direitinho, você vai acabar achando muito mais vítimas do terrorismo. Por outro lado, também qual é a importância, a medida total desses acontecimentos. Você vê que 376 mortos em 20 anos de combate, num país de dimensões continentais, é quase nada. O Fidel Castro matava 376 pessoas a cada 2 meses nas prisões dele. E ninguém falava nada. E matava com a ajuda desses mesmos caras. Quer dizer, também aí eu tô negócio, matar 100 mil cubanos pode, não é problema nenhum. Agora, matar 376 desses vagabundos da esquerda, isso é um crime inominável. Então, o fato é o seguinte, é que as proporções dos acontecimentos são totalmente falseadas. E isso é um procedimento sistemático da Folha. Porque você sabe que este seu Otávio Frias, né, ele quer o socialismo para todo mundo e o capitalismo só para ele, né? Ele acha que vai ter, assim, o Brasil inteiro vai ser comunista, e ali na rua Alameda Barão de Limeiro vai reinar o capitalismo e ele vai continuar enchendo o cu de dinheiro, né? Quer dizer, quero ver como é que ele vai fazer isso. Muito bem. Agora, para vocês não pensarem que é só no Brasil que está essa merda, né, aqui nos Estados Unidos estão acontecendo duas coisas de uma gravidade fora do comum. A primeira é o seguinte, aqui a grande força dos conservadores são essas entidades de base que comentam o que está acontecendo, comentam as discussões no Senado, na Câmara dos Deputados e distribuem apelos a que os eleitores interfiram por meio de cartas, ou telegramas, ou e-mails para os seus representantes no Senado e na Câmara.
Isso é uma das grandes forças da democracia americana, né? Porque aqui o eleitor participa mesmo, e o senador, o deputado tem que prestar satisfação direta aos seus eleitores. Muito bem. O Partido Democrata jamais conseguiu organizar ter uma rede de organizações desse tipo que funcionasse. E enquanto os democratas à esquerda dominam a grande mídia, os conservadores então pegam eles têm uma grande força em duas áreas, no rádio, tá certo? Que é ouvido pela maior parte da população, e nessas organizações que eles chamam grassroots, né? Grassroots é a raiz da grama, né? Quer dizer, organização de base, organização popular. Muito bem, agora tão logo essa dona Nancy Pelosi assumiu aí a presidência da Câmara, ela está com um projeto que todas as organizações de lobby tenham que cumprir certas condições, entre as quais tem que apresentar com antecedência para o Senado e a Câmara todas as campanhas que vão promover, com 15 dias de antecedência, né? E tem que fazer isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Muito bem, para as organizações que são verdadeiramente de lobby, que representam empresas, etc., e interesses financeiros, isso é fácil. Mas para essas organizações de base, grassroots, isso aí é o total estrangulamento econômico, elas não têm a menor condição de cumprir isso. Então esta lei foi calculada, vamos dizer, vamos supor, se você está fazendo lá um lobby em favor da General Motors, tá certo? Você tem que cumprir isso, mais isso, mais isso, mais isso. General Motors te dá o dinheiro, você cumpre. Agora, organizações que têm até 500 membros, né, vão ter que cumprir as mesmas condições da General Motors. É claro que elas não vão aguentar. Então, a lei foi calculada para estrangular essas organizações, vamos dizer, das quais que são os instrumentos que a população mais modesta tem para pressionar os seus representantes. Então o pessoal está apavorado, tem que reagir para que isso não aconteça, porque se acontecer, então significa o seguinte: o principal, vamos dizer, meio de defesa das posições conservadoras vai ser amputado do dia para a noite. O segundo meio, que é o rádio, também está ameaçado, porque apareceu uma tal de campanha pela reforma da mídia, né? Campanha bilionária pela reforma da mídia, dizendo que a mídia tem que ser democratizada, que ela não pode ficar na mão das empresas privadas, tá certo? Porque elas são elitistas, você tem que dar direito à voz e voto aos pequeninhos. Agora, como se os pequeninhos já não tivessem direito à voz e voto através dessas grassroots organizations que eles não querem acabar. Então, a ideia é o seguinte, é criar aqui a rádio estatal, botar dinheiro do governo, tá certo? Ou para montar rádios, ou comprar horários, e usar o próprio dinheiro do governo para quebrar o quê? A hegemonia conservadora no rádio. Que aqui existem milhões de estações de rádio, cada cidade tem 2, 3. E esta aí também é um negócio tipo grassroots, quer dizer, são estações locais, e esta é a força do movimento conservador, porque essas rádios são ouvidas no país inteiro. E é justamente a atuação dessas rádios e dessas organizações de base que explica a vitória do Bush na última eleição, porque se fosse depender da grande mídia, então o John Kerry venceria, porque era 99% apoiando ele. Agora, esta reforma aparece já como uma coisa cínica, porque diz que é para democratizar os meios de comunicação e para dar chance aos pequenos, quando são justamente os pequenos que os camaradas estão amputando através desta campanha sobre as grassroots organizations. E pior que tudo isso vai ser feito com dinheiro, vamos dizer, das mesmas fundações bilionárias de sempre, Ford, Rockefeller, George Soros, etc., e com dinheiro do governo. Então você vai usar tudo isto para você, vamos dizer, destruir uma posição que os conservadores conseguiram construir ao longo de mais de 40 anos de esforço no rádio. E eu vejo essas coisas que essa Nancy Pelosi e esse senador Ted Kennedy estão fazendo, e eu tenho a impressão que aqui está se brasilianizando. Se os caras não tomar cuidado, isso aqui vai virar o Brasil, porque esse tipo de truque, digamos, 10 anos atrás, né,
nos Estados Unidos daria cadeia. Quem sugerisse essas coisas ia para cadeia. Agora já estão fazendo cinicamente e ninguém liga. Quer dizer, você usar o governo como instrumento para você controlar as estações de rádio e impedir que o seu adversário fale, tomar espaço do seu adversário. Pô, isso é coisa do PT, isso é coisa de brasileiro, não parece que é americano, mas essas coisas estão acontecendo aqui dia após dia e vem não crescendo. Quer dizer que se esse pessoal conservador continuar achando que os seus adversários democratas são os mesmos de sempre, que são todos tão patriotas quanto eles, e que se trata apenas de uma pequena divergência política, eles vão se ferrar, porque esse é um bando de traidores, um bando de camaradas perigosos, não é um gangster. Por falar em gangster, eu recebi aqui um e-mail muitíssimo interessante que conta a história, partes da história do Jim Jones. Não sei se vocês lembram, aquele sujeito que promoveu aquele suicídio em massa. Deixa eu ver se eu acho o e-mail aqui. Aqui é tanto papel cada semana que eu fico aqui até atrapalhado no meio desta coisa aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o e-mail do cidadão. Agora me sumiu aqui das mãos. Olha que desgraçado. Peraí, deixa eu pedir socorro aqui para alguém. Vou ver se você acha aqui um e-mail sobre isso. Ver se você acha um e-mail falando do Jim Jones. Enquanto eu procuro o negócio aqui do Jim Jones, eu falar de uma outra coisa. Em São Paulo, a minha amiga Meri Harakawa está aí distribuindo para todo mundo que pode uma documentação reunida pelo Rodrigo Pedroso a respeito da tal da Iniciativa das Religiões Unidas. O que é a Iniciativa das Religiões Unidas? É a religião biônica que está sendo criada pela ONU com a ajuda das fundações bilionárias, neste mesmo momento, a respeito da qual foi escrito esse livro do Lee Penn, que se chama False Dawn, a Falsa Aurora, um livro absolutamente indispensável, feito somente na base de documentos. Tá certo? Quer dizer, toda a documentação da história dessa Iniciativa das Religiões Unidas, que pretende, num prazo brevíssimo, criar uma espécie de Vaticano supra-religioso, e coordenar todas as religiões do mundo de maneira a castrá-las, a neutralizá-las e torná-las, né, instrumentos da novo governo mundial. Então, o Rodrigo Pedroso, que também mandou e-mail, mandou o mesmo e-mail para essa minha amiga Meri Harakawa, com essa documentação sobre a Iniciativa das Religiões Unidas. E ela está espalhando para quem ela pode, com uma advertência aqui. Parabéns, Rodrigo e Meri, esse serviço que vocês estão prestando é de uma importância fora do comum. Continuem. Se precisar da minha ajuda para alguma coisa, me escreva e vamos divulgar isso aí. Eu pretendo, essa documentação toda que o Rodrigo reuniu, eu pretendo colocar no Mídia Sem Máscara, tão logo seja possível, para que as pessoas adquiram uma medida da gravidade do que está acontecendo. Recebo também aqui um outro e-mail, que eu creio que foi enviado pelo Antônio Donato, comentando um livro deste cientista Daniel Dennett. O livro se chama Breaking the Spell, Religion as a Natural Phenomenon, em que ele dá uma explicação naturalista, inteiramente absurda e boboca, evidentemente, para o surgimento das religiões. E esse seu Dennett deu recentemente uma entrevista dizendo que em 25 anos não haverá mais religiões, que as religiões terão sido substituídas por outra coisa. Então, evidentemente, ele oferece isso como uma previsão, mas na verdade não é uma previsão, isso aí é profecia autorrealizável, porque o Daniel Dennett está metido nesse negócio de Religiões Unidas e está trabalhando ativamente para que a ONU, né, consiga absorver todas as religiões e colocá-las a serviço da sua própria religião biônica. Então, ele diz, as religiões vão desaparecer e vão ser substituídas por alguma coisa de completamente diferente. Essa coisa completamente diferente é a Iniciativa das Religiões Unidas, para a qual ele mesmo está trabalhando. Então, isso não é uma profecia, não é um diagnóstico, não é uma previsão. Isso aí é um anúncio, isso aí é propaganda.
vagabundo desse Daniel Dennett está fazendo e não tem nem mesmo a coragem de apresentar a propaganda como propaganda. Quer dizer, ele faz de conta que está apresentando um diagnóstico. Que está apresentando um diagnóstico, quando na realidade ele está forçando para que as coisas aconteçam no sentido que ele está fazendo. Veja, por trás dessas três coisas que eu mencionei, por trás da iniciativa das Religiões Unidas, por trás da campanha para a reforma da mídia, tá certo? E por trás dessa iniciativa de estrangular as organizações grassroots, imagine quem está. Está sempre, como sempre, o senhor Jorge Soros, tá certo? Esse sujeito é a fundo do dinheiro, mas não quer dizer que ele dê dinheiro para essas coisas. Ele, na verdade, do bolso dele ele não gasta um tostão. Ele gasta um dinheiro para criar um sistema no qual ele toma dinheiro do governo e usa para o que ele quer. No fim, eu acho que ele até acaba levando mais dinheiro do que ele colocou lá. Para vocês terem ideia de quem é esse Jorge Soros, esse sujeito é um camarada que na Hungria, quando ele era adolescente, ele estava enriquecendo, ajudando o governo local, tá certo? Pró-nazista, a tirar propriedades dos judeus que eram mandados do campo de concentração. E ele ajudava os caras nisso e ele levava algum. Você viu que tipo de gente nós estamos lidando? Você é um bandido, mas bandido mesmo da pior espécie. E agora ele é o grande financiador de todas essas iniciativas esquerdistas e globalistas por tudo quanto é lado. Aí no Brasil ele é um dos grandes apóstolos de duas coisas, o desarmamento civil e a campanha pela liberação das drogas, tá certo? Eu não sei também se ele está na campanha antitabagística, porque existe uma ligação direta entre o antitabagismo e a liberação das drogas. Onde você vê alguém lutando, onde a organização lutando pelo antitabagismo, estão ao mesmo tempo lutando pela descriminalização da cocaína e maconha. Então o que eles querem? Eles querem trocar o vício da humanidade, porque cigarro não serve para nada, cigarro não enlouquece ninguém, né? Eu nunca vi dizer que o sujeito fumou um cigarro Hollywood, ficou louco e matou a mulher. Vocês já ouviram isso aí? Eu vi dizer que você tomou uma pinga, né? Ou cheirou coca, tomou um pico e ficou maluco e matou meia dúzia. Às vezes entra na escola, fuzila todo mundo. Tá? Agora, não, ele fumou um cigarro Camel, ficou doidão, né? E saiu matando gente. Isso eu nunca ouvi falar. Né? Então, esse tipo de vício para a nova ordem mundial não serve. Você tem que ter um vício que o imbecilize, né? Também nunca ouvi dizer que o QI do sujeito baixou, porque fumou. Ao contrário, todo mundo sabe que a nicotina estimula e até favorece o cérebro. Quer dizer, o número de doentes de Alzheimer entre fumantes é nulo, tá certo? Então o cigarro está um pouco associado à atividade literária, científica, essa coisa toda. Todo pessoal criativo, você não encontra um que não seja fumante, né? Então isso aí não pode, tem que ter um negócio que imbecilize. Maconha, para cada baforada que você dá, seu QI já baixa 2 pontos. Tá aí o Fernando Gabeira, que não me deixa mentir. O Fernando Gabeira é até um bom sujeito, coitado, eu gosto dele, mas e cada vez que ele abre a boca sai besteira, né? E evidentemente o nosso ministro da Cultura, Gilberto Gil, e eu acho que esse nem precisa de maconha mais, porque já incorporou a maconha no seu ser, né? Ele já é um baseado ambulante, né? Ele não precisa mais. Ao contrário, se você chega perto dele, as emanações dele é a mesma coisa que você fumar um baseado, né? Então esse já esgotou o próprio QI, agora ele abaixa o QI da vizinhança, não só através da sua pessoa, como através